Irmãos, um domingo atrás, no domingo passado, que falámos de missões e falámos sobre a importância de pregar o Evangelho e de clamar a Deus pelas nações, nós falámos sobre essa ministração. Mas houve um domingo atrás que eu falei e iniciei uma série de estudos que tem como título Como Realizar Mudanças na Tua Vida. Então eu comecei a falar sobre alguns princípios de como realizar mudanças na nossa vida. E se eu te perguntar se está aqui alguém que quer mudança na sua vida, em alguma área da sua vida, seja ela física, emocional ou espiritual, com certeza, irmãos, que todos que estamos aqui vamos levantar o braço. Não é verdade? Então, se eu perguntar, alguém aqui deseja mudança em alguma área da sua vida, eu acredito que todos vamos levantar os braços. Não é verdade? Todos nós vamos levantar o braço. Então, hoje a pregação, o ensino da parte de Deus é como realizar mudanças. Como? O que é que a Bíblia me ensina? O que é que a Bíblia me coloca à disposição para eu poder alterar, causar mudanças na minha vida? Ok? Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz, em Atos 1, 8, aleluia. Atos 1, 8, os irmãos já abriram? A palavra de Deus diz assim, mas recebereis poder. E a palavra poder no original grego é dinamos, que significa poder transformador. A palavra dinamos, do grego, deu origem à palavra portuguesa dinamite. E o que é que o dinamite faz? Ele faz o quê? Ele transforma. Não é? Quando nós colocamos um pauzinho de dinamite numa montanha e acendemos o rastilho, o que é que acontece à montanha? Ela transforma-se. Não é? Ela muda de fisionomia. Porquê? Porque ao explodir o dinamite, o que é que ele faz? Ele muda a configuração da montanha. Então, Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, a vontade de Deus é que o Evangelho chegue, o Evangelho do Reino, chegue até aos confins da terra, até São Tomé, até Portugal, até às partes mais remotas da terra. Essa é a vontade de Deus, ok? Mas aqui o que a Bíblia diz é que Ele nos prometeu poder, dinamos, poder que opera mudanças, transformações, porque o ser testemunha de Jesus implica causar mudança na vida das pessoas. Repara, quando Jesus viveu entre nós, em carne, Jesus, quando Ele pregava o Evangelho, Ele fazia sempre duas coisas. A Bíblia diz assim, Ele pregava o Evangelho do reino e depois Ele curava os enfermos e Ele expulsava os demónios e Ele ressuscitava os mortos. O que é que Ele fazia depois de pregar o Evangelho do reino? Ele operava o quê? Mudanças na vida das pessoas. Mudanças para quê? Para melhor. Mudanças que seriam e que eram em muitos casos a restauração de algo que as pessoas tinham perdido. Algo que o diabo tinha saqueado, roubado da vida delas. Por isso é que a Bíblia diz em 1 João 3,8 para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E como é que Ele destruiu as obras do diabo? Implantando o reino dos céus. Então, quando o reino chega, tem que existir mudança. Porque as obras do diabo são destruídas e o governo de Deus é estabelecido na vida das pessoas e no território onde as pessoas habitam. Repara o que é que está ali escrito. Pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça dai. Então, o reino de Deus, ele é acompanhado de mudança. Ele é acompanhado de transformações na vida das pessoas. E sempre que Jesus, ele chegava a um lugar, coisas mudavam. Vidas mudavam.
transformações eram operadas, tanto a bons como a maus, tanto a ricos como a pobres. Quando Jesus chegava, a presença de Deus e o poder de Deus chegavam. Da mesma maneira, meu querido, se tu és um cristão, se tu és alguém que tem Jesus na tua vida, então tu tens que receber e manifestar essas mudanças. A tua vida não pode ser uma vida normal. A tua vida tem que ser uma vida sobrenatural. Porque aquele que é sobrenatural vive dentro de ti. Estão a entender o que eu estou a dizer, meu irmão? Então, a vida normal de um cristão é uma vida sobrenatural. É uma vida que se move pela fé. É uma vida que não vive assente naquilo que se vê, mas naquilo que está escrito na palavra de Deus. O cristão verdadeiro é alguém que vive não naquilo que está a acontecer no seu dia a dia, mas vive segundo o que está escrito na palavra. Ele declara todos os dias: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos os filhos da palavra. Nós fomos gerados pela palavra. A Bíblia diz que nós fomos gerados por uma semente incorruptível, que é a semente, que é a palavra de Deus. Então, eu não fui só gerado pela palavra, mas eu vivo pela palavra e eu manifesto de uma forma visível a própria palavra. Ao ponto da Bíblia dizer: eu e a palavra somos um. Eu estou unido com a palavra. Sempre que Jesus falava, ele não falava as suas próprias palavras, mas ele falava a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu o diabo? Na tentação do deserto, na famosa tentação do deserto. Todos nós conhecemos. Como é que Jesus venceu as 3 tentações? Foi através do quê? Da palavra. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, então manda que as pedras se transformem em pão. O que é que Jesus respondeu? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus fez? Ele citou Deuteronômio 8. Entendes o que eu estou a dizer? E quando o diabo usou a palavra para confundir Jesus e disse: mas também está escrito que se tu te lançares do pináculo, nada de mal te acontecerá. O que é que Jesus disse? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus, ele foi o nosso exemplo em tudo. E ele nos ensinou como viver nesta terra, como Filho de Deus. Ele ensinou-nos que nós temos que viver segundo a palavra. Segundo a palavra de Deus. Vivendo a palavra, pondo em prática a palavra de Deus. E a própria palavra diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e poder para ser testemunhas, fazedor de factos. O que é uma testemunha? É alguém que atesta um facto. Alguém que diz assim: isto aconteceu. Então, irmãos, se eu sou uma testemunha, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que realizar factos que provem que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo e que Jesus vive em mim. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós, cristãos, temos a capacidade de operar mudanças na nossa vida e na vida dos outros. E foi isso que Jesus ensinou aos discípulos e foi isso que os discípulos fizeram quando Jesus subiu ao céu. Pedro e João, no primeiro dia após a descida do Espírito Santo, quando eles entraram no templo pela porta formosa, estava um coxo na porta desde nascença, a pedir esmola. E o que é que Pedro e João disseram? Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olha bem o que é que eles dizem. O que eu tenho. Eles sabiam o que é que eles tinham. O que é que eles tinham? Dínamos. Eles tinham o poder para fazer mudanças. E eles olharam para aquele coxo. E a Bíblia diz que, fitando os olhos nele, Pedro, dando-lhe a mão, disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que, tomando a mão do coxo, o levantou. E o coxo se levantou, as pernas se fortaleceram, os ossos se encaixaram, as articulações se
fortaleceram naquele momento. E o coxo, a Bíblia diz que ele não só andou, mas entrou no templo, pulando e saltando e dando glórias a Deus. Sabes o que aconteceu a seguir, irmãos? A seguir, juntou-se uma multidão à volta daquele coxo. Porque todos conheciam o coxo, que o coxo estava lá desde que nasceu a pedir esmola. Então toda a gente conhecia o coxo. Quando o coxo começou aos saltos no meio do templo, toda a gente se juntou. Começaram a dizer uns para os outros: o coxo está a andar. O coxo está a andar. E quando todos se juntaram, sabes o que aconteceu? Pedro levantou a voz e disse: foi em nome de Jesus que este coxo se levantou. E a Bíblia diz que ele pregou, e naquele dia, por causa do coxo, mais de 3.000 homens se batizaram. Foram as crianças e os adolescentes, os jovens e as mulheres. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, há poder em nós. E o poder é o poder do Espírito Santo. Então, se tu queres mudanças na tua vida, tu precisas de receber o que Pedro e João tinham. O poder do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na tua vida. Amém, irmãos? Então aqui nós temos... Eu queria passar aí o... Fabiano, posso passar aqui? Não, eu preciso passar. Consegues pôr? Preciso passar mais. Amém? Então, aleluia. Amém, já está. Obrigado, obrigado. Então, a palavra de Deus nos diz, irmãos, e eu vou colocar aqui vários textos, que Deus, Ele, através do Espírito Santo, Ele opera em nós. E Ele opera essas mudanças em nós. Olha o que é que diz a Bíblia. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desventado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Somos o quê? Transformados. A palavra grega é metamorfoses. Metamorfoses. Isto lembra-te alguma coisa? A palavra metamorfoses. Lembra-me a palavra portuguesa metamorfose. E sabes o que é que acontece? Qual é o processo clássico da metamorfose? É quando a lagarta se coloca dentro de um casulo e sai do casulo o quê? Uma borboleta. Irmãos, quando nós olhamos uma lagarta e olhamos uma borboleta, não tem nada a ver. Inclusive, irmãos, há pessoas que se dedicam a colecionar borboletas. Porque a borboleta é um dos insetos mais bonitos que existe. Não é verdade? Agora, ninguém vai fazer coleção de lagartas, pois não? Porque a lagarta é um bicho quê? Um bicho esquisito, não é? Asqueroso, não é? É um bocadinho feio. Repudiante, não é? Mas a borboleta, ela é bonita, elegante. Não é verdade? Agora, qual é a diferença de uma lagarta para uma borboleta? O processo de metamorfose. A transformação. E olha o que é que a Bíblia diz. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, de poder, de sabedoria, de autoridade, como pelo Senhor o Espírito. Então quer dizer que, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o meu reflexo na palavra, vejo-me através daquilo que a palavra diz que eu sou, da imagem que a palavra diz que eu tenho, essa imagem refletida em mim, ela é operada pelo Espírito Santo que está em mim. Entendes o que eu estou a dizer? Então, o Espírito Santo, ele opera transformação na minha vida no dia em que eu olho para a palavra, que é o espelho, e eu vejo o meu reflexo. Entende o que eu estou a dizer? Por exemplo, eu olho para mim e vejo que eu estou doente, por exemplo. Estou doente, estou a padecer de uma determinada enfermidade. Mas a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então o que é que a palavra de Deus diz? Que nós já fomos curados. Então se a Bíblia diz que eu já fui curado, mas eu olho para mim e vejo-me doente, o que é que eu preciso? Eu preciso
da metamorfose. Eu preciso de passar de um processo de metamorfose. Eu preciso de transformar as lagartas em mim em borboletas. E como é que isso é feito? Olhando para a palavra e tomando posse pela fé do que a palavra diz e deixando o Espírito Santo realizar essa metamorfose, essa mudança na minha vida. Então eu passo a dizer o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que o médico diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho não o que o médico diz que eu tenho, mas eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E isso é viver pela fé. Amém, irmãos? Os irmãos estão a entender? Amém? Então, aqui nós vemos claramente o poder transformador do Espírito em nós. Olha o que é que a Bíblia diz em Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então como é que o Deus vivifica o meu corpo? Como é que Deus opera mudanças no meu corpo? Através do Espírito que em nós habita. Olha o que é que ele está aqui a dizer, Paulo. Paulo está a dizer assim, olha, se habita em vós, ele está aqui a colocar uma questão, que é, a questão aqui é se o Espírito habita ou não habita. Porque se ele habita, então o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, ele também vai vivificar o vosso corpo mortal. Porquê que ele vai vivificar? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em ti. E se esse Espírito habita em ti, então, meu querido, a morte não pode permanecer no teu corpo. Porque em ti está o poder da ressurreição. Da mesma maneira, se está alguém doente, se tu colocares as tuas mãos sobre ele, o que é que a Bíblia diz? E imporeis as mãos sobre os enfermos e eles ficarão. Porquê que eles ficarão curados? Porque o poder da ressurreição flui de ti para a outra pessoa. Estás a entender o que eu estou a dizer, meu querido? Então, o segredo para operar mudanças é o Espírito Santo. Diz comigo, o segredo para a existência de mudanças na minha vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E hoje eu quero fazer-vos uma pergunta. O que é o Espírito Santo? Ou melhor, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmão, é Deus. A Bíblia diz que há um só Deus. Há um só Deus. O grande Shema Israel, que é o lema dos judeus, o próprio lema que o próprio Jesus citou perante os fariseus, quando eles disseram qual é o grande mandamento, Jesus disse, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que significa, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Então, Deus é um só Deus, mas se manifestou, se deu a conhecer de três formas diferentes. Primeiro como Pai, no Velho Testamento, depois como Filho, no período em que Jesus viveu connosco, e agora ele se dá a conhecer através do Espírito Santo, porque a vontade dele é viver em nós. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a presença de Deus, do mesmo Deus que se manifestou em Jesus, e o mesmo Deus que se manifestou como Pai no Velho Testamento, como o Todo-Poderoso, como o El Shaddai. Então a Bíblia diz que esse Espírito Santo habita em mim e ele quer realizar mudanças na minha vida e através da minha vida. E tu precisas de entender isso, meu querido. Porque um cristão normal é um cristão que anda no sobrenatural. Porque Deus que criou o céu e a terra, o Deus que criou o universo, o Deus todo-poderoso, eterno, ele habita em nós. Na pessoa bendita do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então o segredo agora e a pergunta a fazer é, como é que eu então recebo o Espírito Santo? Como é que eu me encho do Espírito Santo? Porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é a promessa do Pai. O Pai prometeu o Espírito Santo para nós. Então, se Ele prometeu o Espírito, quer dizer que o receber do Espírito não depende de nós. Mas depende do quê? De Deus cumprir a sua promessa. Então, como é que eu recebo o Espírito Santo? Irmãos, da mesma maneira que eu recebi a salvação. Como é que eu recebo a salvação? Quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador,
e convido Jesus a ser o meu Salvador e o meu Senhor da minha vida. E pela fé, o que é que acontece? Eu sou salvo. Porque eu creio que a palavra de Deus diz o quê? Se com a tua boca confessares Jesus e com o teu coração creres que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, quando eu confesso com a minha boca e quando eu creio no meu coração, eu declaro o quê? Eu estou salvo. Eu sou salvo. Porquê? Porque a palavra de Deus nos dá essa certeza. Mas como é que eu recebi a salvação? Pela fé. Na quê? Na promessa. Da mesma maneira, receber o Espírito Santo é quando eu, da mesma maneira, digo: Senhor, eu recebo pela fé o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma promessa. E eu recebo a tua promessa na minha vida. E eu tomo posse dessa promessa. E eu manifesto essa promessa. Em nome de Jesus. Olha o que é que a Bíblia diz. Aqui, Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha o que é que o Senhor Jesus está aqui a ensinar. Olha, tu que és mau, sabes dar coisas boas ao teu filho, quanto mais o Pai Celestial, que é amor, Deus é amor, quanto mais Ele dará o quê? Olha a promessa, o Espírito Santo. A quem? Àqueles que lhe pedirem. Sabes, meu querido, Jesus disse aos seus discípulos: até agora não me pedis nada. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus disse aos discípulos: até agora vós não têm pedido nada, mas pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então hoje, meu querido, se tu ainda não tens o Espírito Santo, se tu ainda não recebeste o Espírito Santo com poder, esse poder de transformar, esse poder de operar mudança na tua vida, então tu só tens que pedir e receber pela fé. Amém, irmãos? Fiz-me entender? Não é bíblico nós ficarmos à espera 40 anos, Senhor, dá-me o dom do Espírito Santo. Senhor, que o poder do Espírito Santo habita em mim. Não é bíblico. Sabes o que é bíblico? É receber o Espírito Santo. Da mesma forma como recebemos a salvação. É eu dizer: Senhor, eu te agradeço, porque tu me concedeste o poder do Espírito Santo. E eu recebo agora o poder do Espírito Santo. E eu começo a orar no Espírito. Eu começo a operar nos dons do Espírito Santo. Pela fé de que o Espírito Santo, ele já habita em mim. Amém, irmãos? Entenderam o que eu estou a dizer? Então, não é bíblico nós ficarmos à espera. E tu dizes: mas os apóstolos ficaram à espera. É verdade, porque Jesus ainda não tinha subido ao céu. Mas no dia em que Jesus subiu, o Espírito desceu e o Espírito veio, ponto, já está. Agora tu só tens que quê? Receber o Espírito Santo. Dizer: Senhor, eu recebo o Espírito Santo. E começares a andar nesse poder de transformação. E colocando as mãos sobre os doentes, orando por eles, operando na tua vida, ordenando transformação na tua vida. Amém? Então, vamos continuar. Então, o poder do Espírito Santo, ele realmente nos ajuda e nos opera essas transformações, ok? Muito bem. Então, em segundo lugar, como é que nós podemos nos encher do Espírito Santo? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Porque uma coisa é eu ter o Espírito Santo, outra coisa é eu estar a transbordar do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tanto pode estar baixo como pode estar cheio. Ok? E é quando o Espírito Santo está a transbordar na nossa vida que os milagres e as maravilhas e os dons do Espírito são manifestos. Não é quando o Espírito Santo está num nível muito baixinho. Ok? Entenderam? Então, como é que eu me encho do Espírito Santo? Olha o que é que Paulo diz em Efésios 5. E não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então o que é que o apóstolo Paulo diz? Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui Paulo, ele dá-nos a receita de como ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, como é que eu recebo o Espírito Santo? Pela fé na palavra, na promessa. Ok? Segundo, como é que eu me encho do Espírito? Fazendo 4 coisas. Diz comigo, 4 coisas. Primeira coisa, como ficar cheio do Espírito Santo? Olha aqui, Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. O que é que Deus diz a Josué? No momento em que ele está a herdar o ministério de Moisés, ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo para eu ser cheio do Espírito Santo e para eu operar mudanças na minha vida é falando. O que é que ele diz aqui atrás? Olha o que é que ele diz. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito falando. Primeiro verbo, falar. Diz comigo, falar. Então, quando eu falo, eu estou a ser cheio do Espírito Santo. Ok? Agora, a pergunta é, falar o quê? Essa é a questão. Não é? Falar o quê? Josué diz o quê? Não se aparte da tua boca o livro dos livros. Qual é o livro dos livros? O livro desta lei. O livro que é a palavra de Deus. Assim como Jesus, ele falava a palavra, assim hoje tu tens que falar a palavra de Deus. Estás a entender o que eu estou a dizer? Tu não podes falar o que o mundo fala. Tu tens que falar o que Deus fala. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que é a espada de 2 gumes. Quem é que já ouviu falar sobre isso? Hebreus 12, diz lá. Porque a palavra de Deus é a espada de 2 gumes. O que é o gume? É a parte da espada que corta. Certo? É a lâmina cortante da espada. A palavra de Deus diz que a espada da palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada de 2 gumes. Corta de um lado e corta do outro lado. Que significa que ela corta 2 vezes. Ok? Quando Deus está a dizer, a palavra de Deus é a espada de 2 gumes, Ele está a dizer que a palavra de Deus corta 2 vezes. Agora, a questão é, mas o que é isso de a palavra de Deus cortar 2 vezes? Resposta. A primeira vez que a palavra corta, a primeira vez que a palavra faz mudança é quando Deus falou a palavra. Quando Ele falou a palavra, algo aconteceu. Porque Ele diz que a minha palavra não voltará para trás vazia. Ok? Então o primeiro gume da palavra é quando Deus fala a palavra. Mas o segundo gume, a segunda vez que a palavra corta é quando tu falas a palavra. Percebeste a diferença? Então, quando Deus falou a palavra, Ele operou. Mas quando eu agarro nessa mesma palavra que Deus falou e a coloco na minha boca, meu querido, ela volta a cortar, ela volta a operar, ela volta a curar, ela volta a libertar, ela volta a transformar, porque ela é espada de 2 gumes. Entendeste? Então, como é que eu me encho do Espírito Santo? Falando a palavra de Deus, dizendo o que sou, dizendo o que tenho, e dizendo o que faço, segundo não o que eu ouço, mas segundo o que eu leio e medito na palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. E o que é que vai ser o resultado? Qual é o resultado? E então farás prosperar o teu caminho. Prosperar, o que é prosperar? Fala de quê? Prosperidade, irmão. Sabes como é que nós prosperamos? É através da palavra de Deus na nossa boca. Eu nunca vi ninguém prosperar a olhar para a sua conta bancária e dizer, isto é uma miséria.
Meu Deus, está pior que eu estava à espera. Nunca vi ninguém prosperar a fazer isso. Agora eu já vi muita gente a prosperar e dizer, em nome de Jesus, eu declaro que a minha conta bancária vai crescer. E vai crescer para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, primeira forma de encher-nos do Espírito, primeiro passo é falando. Ok? Marcos, Jesus, ele incentiva-nos isso. Olha o que é que ele diz em Marcos. Então Pedro, lembrando-se do que falou, disse, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Porque Jesus tinha passado no dia anterior, procurado figos, não encontrou figos, porque a figueira representava na altura o judaísmo, a religião judaica, e Jesus, o que é que ele fez à figueira? Não à figueira, mas àquilo que a figueira representava, que era o judaísmo. O que é que o Senhor Jesus disse? Nunca mais coma fruto alguém de ti. Jesus estava a fazer o quê? A reprovar no mundo do Espírito o judaísmo como o caminho de Deus para a salvação do homem. Então, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele não estava a amaldiçoar a figueira, ele estava a amaldiçoar o judaísmo. Entendem o que eu estou a dizer? Por isso é que em Mateus 21 ele diz assim aos judeus, o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produz os seus frutos. Estava a falar do quê? Da igreja. Amém? Então, quando Jesus pronunciou aquelas palavras, as palavras de Jesus foram tão fortes que a própria figueira secou. No dia a seguir, quando Pedro e João e os apóstolos passaram, eles olharam e disseram, meu Deus, a figueira que Jesus amaldiçoou secou. E olha o que é que ele diz, Jesus diz aos discípulos, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e será assim convosco. Então o que é que Jesus está aqui a ensinar aos discípulos? Está a ensinar os discípulos como produzir mudanças. Irmão, mudar um monte de um lado para o outro é uma mudança ou não é? Eu neste momento na minha casa estou a orar para que o Oceano Atlântico se chegue mais perto, para eu ter vista para o mar. O problema é as casas até à minha casa, irmão. Então é melhor não orar isso, não é? Os irmãos estão a entender? O que Jesus está a falar é como realizar mudanças. Como realizar mudanças. E como é que Ele nos ensinou? Através da minha boca. Porque Ele diz assim, porque na verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar o seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então por isso, irmãos, é que quando a igreja ora, milagres acontecem. Por isso é que o diabo, ele resiste tanto à oração. Por isso é que é tão difícil nós orarmos. Está aqui alguém que tem facilidade em orar? A irmã Isabel. Alguém tem facilidade em orar do tipo que, assim como respira, ela tem desejo de orar, não é? Isso é um aprendizado. É quando nós oramos, insistimos e criamos um hábito. E os hábitos são algo que já não é, já é algo que faz parte de nós, ok? Mas, regra geral, nós temos dificuldade em orar. É verdade. Porque para além de ser difícil para nós, porque é algo diferente, é algo espiritual e nós somos carnais, é algo que o diabo insiste e investe para que nós não oremos. Não sei se vocês já vos aconteceu. Às vezes quando nós dizemos assim, vou tirar agora 1 hora para orar. E vamos para o quarto, fechamos a porta e começamos a orar. De repente toca o telefone, o miúdo começa a gritar, não é? A panela ao lume começa a bufar, não é? É tudo, a gente temos que parar de orar. Porque, irmãos, existe uma resistência espiritual à oração. Porquê? Porque o diabo sabe que quando um crente ora e crê, as coisas acontecem. Entendes o que eu estou a dizer? Por isso é que o diabo não quer que tu ores. No dia em que tu entenderes isto e começares a resistir ao diabo, ele vai fugir de ti e tu vais orar e as coisas vão acontecer. Porque Jesus disse, olha ali, verso 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes e será assim convosco.
Então aquilo que eu disser hoje, se eu crer que Deus já me deu, então no futuro, aquilo que eu criei vai acontecer, vai se manifestar. Assim como a figueira, quando Jesus amaldiçoou, ela não secou, pois não. No outro dia, ela estava seca. Estão a entender o que eu estou a dizer? Porque as palavras na nossa boca, elas são sementes que germinam, que dão fruto e que não voltam para trás vazias. Então hoje a pergunta é, como é que tu tens usado a tua língua, meu querido? Mulheres, como é que vocês têm usado a vossa língua? Que as mulheres falam, não é? 10.000 palavras por dia. Os homens falam só 3.000. Então as mulheres têm poder, mais poder que os homens. As mulheres têm a capacidade de produzir mais mudança do que os homens, porque elas, por natureza, elas falam mais. Percebes o que eu estou a dizer? Por isso é que Jesus apareceu a primeira vez ressuscitado, ele apareceu uma mulher. Que é para a novidade se espalhar mais depressa. Jesus foi inteligente, ele pareceu uma mulher, porque ele sabia que se aparecesse um homem a coisa demorava muito tempo a passar. Então apareceu a mulher já espalhou a novidade por todo lá. Irmão, estou a brincar com vocês, está bem? Mas olha, ouçam com atenção. Irmãos, é necessário nós falarmos. É necessário nós falarmos a palavra de Deus e operarmos mudanças na nossa vida. Irmãos, quantas mulheres, elas todos os dias se queixam. Queixam-se dos filhos, queixam-se do marido, queixam-se de tanta coisa. Queixam-se delas próprias. Ai, eu estou gorda. Ai, eu estou velha. Ai, eu estou com rugas. Irmão, as palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Estás a entender o que eu estou a dizer? Irmão, quando me aparece um cabelo branco, eu repreendo em nome de Jesus, irmão. Eu digo, cabelo branco, eu não aceito cabelo branco. Olha lá, não tenho cabelo branco. Já viram? Hã? Não pinto o cabelo. Estou aqui. Parece um miúdo de 20 anos. Irmãos, olhem para mim. Eu estou a brincar, mas é para vocês perceberem como nós usamos a nossa boca de uma forma errada. Como nós trazemos maldição à nossa vida. Há pessoas, irmãos, que vão, por exemplo, ao médico. Vão ao médico. O médico mandou fazer exames. Os exames estão num envelope fechado. Eles vão ao médico, mas já vão a dizer, eu já sei, o médico vai dizer que eu vou morrer. Irmão, estás a entender o que eu estou a dizer? A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Quer dizer que há uma maneira correta de utilizar a língua e uma maneira errada. Então, irmãos, primeiro, como é que eu me encho do Espírito? Falando. Como é que eu opero mudanças na minha vida? Falando. Isso é muito importante, ok? Sim, senhor. Vamos continuar. Aleluia. Glória a Deus. Segundo lugar, segunda forma de nós produzirmos mudança na nossa vida. O que é que diz lá na lista? Louvando, não é? Diz lá, não vos encheis do vinho, não é? Mas enchei-vos do Espírito, como falando, e depois diz lá a seguir, louvando. Então o segundo verbo que já aparece lá é o verbo louvar. E porquê que o louvar, ele produz mudanças na nossa vida? Porquê que ele permite que nós fiquemos cheios do Espírito Santo? Vamos abrir a Bíblia em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos ler o verso 14 ao verso 17. Samuel. Capítulo 16. E vamos ler o verso 14 ao verso 17 e depois o verso 23. Diz assim: ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta, ó rei Saul. Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa
E quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Verso 23. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Aleluia. Irmãos, entendeste? A palavra de Deus diz que Saul foi o primeiro rei de Israel, o Espírito de Deus veio sobre Saul. Mas Saul, ele errou, ele pecou, ele se afastou de Deus, ele inclusive se envolveu com o ocultismo. E o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Deus, ele retirou-se de Saul. O Espírito Santo saiu de Saul. E o que é que aconteceu? O espírito maligno entrou em Saul. Ele ficou possesso, ficou endemoniado. E quando diz da parte de Deus, não quer dizer que Deus tenha enviado um demónio, porque Deus não tem demónios, não é verdade? Deus não serve, os demónios não servem a Deus. O que quando diz da parte do Senhor significa que Deus permitiu que o diabo tocasse no ungido do Senhor. Porque Saul era ungido do Senhor. Então, Deus tirou a sua proteção de Saul. E o que é que aconteceu? O diabo, assim que ele viu que a proteção saiu, o que é que o diabo fez? Entrou. Estão a entender o que eu estou a dizer? Fazer aqui um parênteses. Irmão, quando nós estamos a servir ao Senhor e estamos firmes com Deus, a proteção de Deus está connosco. O diabo não nos toca. Mas se tu te desviares do Senhor, meu irmão, tem cuidado, que a coisa vai ficar feia. E depois não vale a pena andares a chorar e a pedir ao pastor para orar por ti. Porque há muita gente que está dentro da igreja e depois afasta do Senhor. Irmão, o que o diabo vai fazer, ele vai querer destruir a tua vida. A Bíblia diz assim, que quando um demónio sai de alguém, ele vai para os sítios desabitados. Mas um dia ele volta para ver como é que está a casa daquele que ele ocupou. E a Bíblia diz o quê? Que se ele encontrar a casa vazia, ele vem com mais 7 demónios pior que ele, e o estado daquele indivíduo fica 7 vezes pior. Agora, se o demónio vier e encontrar a casa cheia, o que é que vai acontecer ao demónio? Ele vai embora e não volta mais. Entenderam? Percebem o que eu estou a dizer? Então, Saul, ele foi ungido por Deus. O Espírito Santo entrou em Saul. Saul pecou, afastou-se de Deus, desobedeceu a Deus. O Espírito Santo saiu. O que é que aconteceu? O diabo entrou. Certo? E o diabo começou a usar Saul. Ele tinha ataques de fúria. Ataques de violência. Assim como uma pessoa endemoniada, não é? Ele tem ataques de violência. O que é que os servos de Saul disseram? Senhor, dá ordem, porque ele era o rei, para nós trazermos um adorador, um salmista, alguém que toca a harpa e canta ao Senhor. Para quê? Olha o que é que eles sabiam. Para que o espírito imundo saia. Irmãos, olhem para mim. Quando nós adoramos a Deus, a presença de Deus vem sobre nós. A Bíblia diz no Salmo 22:3 que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso é que quando nós vimos à igreja, nós no início do culto temos um momento de adoração. Para quê? Para a presença de Deus vir. Para a presença de Deus nos encher. Por isso é que é tão importante tu vires à igreja. Porque quando tu estás aqui na comunhão dos irmãos e estamos a adorar juntos, o Espírito Santo vem e Ele ministra cura, Ele ministra vida, Ele ministra libertação na tua vida. Se estás a viver um problema de lidar com o pecado durante a semana, quando tu vens aqui, o Espírito Santo te liberta, tu és cheio e tu consegues andar uma semana em vitória. Estás a entender o que eu estou a dizer? Entendeste? Por isso é que nós precisamos de todas as semanas vir à casa do Senhor. Para quê? Para nos enchermos do Espírito do Senhor. Amém? Então, o que é que aconteceu? A Bíblia diz que eles chamaram David. David era o quê? Um adorador. Certo? Ele não era rei aqui ainda. Ele era pastor de ovelhas.
mas ele era um adorador, certo? E o que é que Davi fez? Quando Saul estava com o ataque de demónio, estava endemoniado, Davi começava a fazer o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o demónio, zuca, e o Saul, pum, caiu no chão, liberto. Porquê, irmãos? Porque quando Davi adorava ao Senhor, a presença de Deus vinha. E quando a presença de Deus vem, não há demónio que consiga ficar. Porque Ele é o fogo consumidor. Ele é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então hoje, vamos ficar por aqui. Nós vimos como realizar mudanças na nossa vida. Primeiro, receber o Espírito Santo. E como é que eu me encho do Espírito? Falando e adorando a Deus. Falando e adorando ao Senhor. Então que hoje tu possas ter este hábito. Trabalho de casa, ok? Trabalho de casa para esta semana. Fala a palavra de Deus. Fala às figueiras da tua vida. Fala aos montes da tua vida. Com autoridade. E adora ao Senhor, trazendo a sua presença para a tua casa, para o teu emprego, para a tua vida. Amém, irmãos? Por exemplo, tu estás lá no teu trabalho, o ambiente começa a ficar pesado. Os demónios começam a entrar na vida dos teus colegas de trabalho e do teu patrão. Se eu perguntar aqui quem é que tem um patrão endemoniado, acho que toda a gente vai levantar o braço. Não é? Irmão, o que é que tu tens que fazer? Senhor, tira-me daqui, Senhor. Leva-me para o outro lado, Senhor. Começa a adorar a Deus. Começa a trazer a presença de Deus à tua vida. E começa a confessar a palavra dizendo: maior é o que está em mim do que aquele que está no patrão. Do que aquele que está no meu colega que me está a fazer vida negra, que está-me a difamar e que está a prejudicar-me. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, quando nós falamos e quando nós adoramos, a presença de Deus se move. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém, irmãos? Vamos ficar.